Está começando Visão de Futuro. Muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 6 de março de 2024. Olha, o mês de março que é um mês muito especial. Além de ser o mês das mulheres, é o mês do meu aniversário. Dia 24, completo mais um aninho de vida, então é um mês que eu gosto muito. Nós começamos o mês de março com o podcast Danilo Palma, que vai ficou para fevereiro, e a partir deste mês nós iniciamos o Visão de Futuro. No mesmo horário, no mesmo local aqui na TV Cultura Paulista, sempre com muita informação, com muito conteúdo, muita história de vida e sempre, claro, trazendo assim um conteúdo de primeira para você que está curtindo aqui a TV Cultura Paulista. Quero convidar você para se conectar comigo no meu arroba Danilo Palma, SP, e o meu site que é www.danilopalma.com.br. Tem também o WhatsApp do programa, do nosso programa Visão do Futuro, que é o 19989092571. Eu vou repetir de novo, 19989092571, para você falar com a nossa produção, falar com a nossa equipe e falar também comigo, que esse celular, esse número fica no meu aparelho pessoal. Vai ser uma honra falar com você, tá bom? Hoje no nosso programa, Major Jaime, vereador pela cidade de Campinas. Daqui a pouco, no próximo bloco, o vereador Paulo Gaspar também falando sobre a questão de urbanismo. Mas agora, Major, boa noite, Major Jaime. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos que estão nos vendo aí. Que honra tê-lo com a gente. Nós já fizemos 2 podcasts, inclusive, que foram para o ar no meu canal. O primeiro podcast que eu coloquei no ar, inclusive, Major, quando eu comecei o meu projeto de podcast para o YouTube, foi contigo. Oh, verdade, você tinha falado 3 anos que isso aconteceu. 3 anos? Já fazem 3 anos. Passou rápido demais. Meu primeiro programa foi contigo, foi um programa muito bom. Também gostei mais muito. de 1 hora ali de conteúdo, falando sobre muitas coisas. Um bom bate-papo, né? Foi um bom bate-papo. Foi. E agora nós estamos trazendo bate-papo também para a TV. Aqui o Visão de Futuro, a ideia do Visão de Futuro é exatamente essa: trazer bate-papo, contar histórias e principalmente falar de coisas e de assuntos que vão ser benéficos para toda a nossa sociedade. E um assunto que é muito importante, Major, é a questão da segurança pública. Nós chegamos, inclusive, a pautar algumas vezes a questão da segurança pública, falando sobre segurança nas escolas, falando sobre a questão de assalto, que está de uma forma muito agressiva. Inclusive, eu fui assaltado, levaram meu celular aqui na cidade de Campinas, fazem mais ou menos uns 60 dias, mais ou menos, estava com o carro, estava caminhando ali por próximo com o meu veículo no centro da cidade. E o que acontece em São Paulo também já está acontecendo em Campinas. A pessoa, o ladrão enfiou a mão dentro do meu carro, puxou o meu celular, e meu celular estava com o aplicativo Waze aberto, inclusive. E o que aconteceu? A pessoa levou o meu aparelho celular com tudo aberto. Eu tive prejuízos enormes, incluindo a questão de conteúdo de material que estava no meu aparelho. Que isso que é o principal, na verdade, né? É. Muito valioso, né? Muito valioso, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto contigo, falar também sobre a questão de segurança nas escolas. Nós começamos um debate sobre esse assunto. Existem, inclusive, projetos do Major na Câmara Municipal tramitando e que já estão aí em prestes à operação na cidade de Campinas. E também como todo o estado de São Paulo tem visto isso, a questão da marginalização de alguns garotos, algumas garotas, nas agressões nas escolas. Nós queremos falar sobre isso também. E por último, não menos importante, hoje na Câmara Municipal acontece uma votação de mérito ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que inclusive é o mais conhecido como capitão, né, o capitão do povo. Então eu gostaria que nós falássemos um pouquinho também sobre isso, Major Jaime. Legal. Vamos começar falando sobre as questões de furtos e assaltos. A Avenida Senador Saraiva, recentemente, foi considerada o ponto de maior nível de assalto na cidade de Campinas. Vereador Major Jaime, quantos anos de Polícia Militar? 27 anos na Polícia Militar. 27 anos. Eu queria que o Major contasse um pouquinho da história para que as pessoas possam entender o motivo de eu estar contigo aqui e que nós possamos debater esses assuntos. Sim. Na verdade, eu entrei na Polícia Militar, eu queria ser militar, né? E a Polícia Militar foi um dos concursos que eu prestei em 1989. Prestei para o Exército e para a Polícia Militar. E fiz a opção. Eu falo que Deus é muito bom, porque Ele me orientou e me deu o caminho, né, dessa grande instituição. E aí comecei os meus estudos, em 94 eu me formei, trabalhei em São Paulo durante 1 ano e meio, e mais uma vez, né, Deus queria que eu tivesse um outro projeto. E vim para Campinas, sem pedir, eu vim para Campinas, mas foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, vir para essa cidade, conhecer, né, as pessoas que eu conheço, ter a minha família, minha esposa, minhas filhas, né, e hoje, né, ter hoje uma responsabilidade, que é uma responsabilidade de vereador. Então, minha trajetória na Polícia Militar foi basicamente, na maior parte,
aqui na cidade de Campinas, né, onde eu pude, com certeza, né, eu tenho um sentimento muito positivo com relação à cidade, por poder ajudar em tantas esferas, aí, tantas pessoas que a gente teve por esse caminho. Major Jaime, a importância da família. Todo policial militar, as pessoas que estão em casa nos acompanhando, muitas vezes a gente esquece que por trás daquela farda, daquele policial militar, tem uma família que está sempre junto, acompanhando. Qual que é a importância da família para um policial militar hoje, nos dias de hoje? É fundamental, acho que para qualquer pessoa, mas em particular do que você perguntou de um policial militar, é mais ainda, porque o policial militar, ele tem uma missão, e ela às vezes, infelizmente, ela acaba deixando a família em alguns momentos que ele poderia estar junto. Então o policial, ou um homem ou a mulher, ele não tem um final de semana, né, não tem o ano novo, não tem as férias normais, né, ele tem, na verdade, que cumprir algumas missões. E muitas vezes a gente vê um policial ou uma policial na rua, dentro de uma viatura, ou passando a pé, ou às vezes no helicóptero do Águia, ou no Corpo de Bombeiros, e a gente não imagina, né, quais são as condições e os requisitos que o levam a estar nessa profissão. Mas é uma missão, uma profissão que eu me sinto muito realizado todo o tempo que eu fiquei. Hoje já na reserva da Polícia Militar, mesmo assim a gente continua tendo contato quase que diário com policiais militares, não só aqui da cidade, mas da região e também do estado, né, e até fora, né, se eu puder falar, até de outros estados. Sim, sim. E a gente vê a mesma realidade também no Brasil como um todo. E o que é muito interessante, quando você toca na questão da família, é exatamente de onde nós saímos e para onde nós vamos. Então, eu posso ficar durante 30 anos na Polícia Militar ou até mais um pouco. A Polícia Militar vai exigir, né, a sociedade vai exigir da gente algumas questões, alguns posicionamentos nossos, e a família tem que ter muita calma de entender todo esse momento que a gente está passando, quando está na ativa. Mas depois disso, quando você aposenta e quando você vai para a reserva, você volta para a família, né, e volta a ter toda essa convivência de uma forma muito mais tranquila, né, não tenho dúvida nenhuma, com todo o amor e o carinho que a família tem que ter. Então a família é fundamental, né, eu tenho a minha esposa, né, a gente se conhece, eu a conheci aqui em Campinas, e vamos fazer 26 anos de casado, né, com 2 meninas. Que legal. Então eu tenho a minha família como a minha base, né, aquilo que eu tenho depois do Nosso Senhor, né, de mais importante na minha vida é a minha família. Vereador, nós estamos vendo diversos casos de policiais militares, até policiais civis, sendo assassinados de forma brutal, em serviço ou muitas vezes à paisana, saindo das suas casas. Esse movimento que está acontecendo no nosso país, ao que se dá esse movimento de assassinato de forma cruel com diversos policiais militares? Danilo, quando você faz essa pergunta, né, a resposta é mais longa, é muito mais complexa. Já vem de muitas e muitas décadas, né, de um trabalho que vem sendo feito de destruição da imagem das instituições militares. Isso remonta lá na época vamos colocar, do regime militar, depois do regime militar em 1985, ele deixa o poder, mas várias frentes de esquerda que estavam se colocando, tanto na questão aí, das academias, das faculdades, da imprensa, né, setores da sociedade como um todo, eles colocaram como bandeira que deveriam destruir a imagem das instituições militares. Então as polícias militares foram alvo naquele momento e continuam sendo alvo. Isso, na verdade, mudou, graças a Deus e felizmente, principalmente depois de 2014, 2015, a gente teve uma mudança. Quando que você imaginava um policial militar ser chamado para aniversário de criança? Quando você imaginava um policial militar parado, fardado, tirar foto com criança, as pessoas virem nas manifestações ou no dia a dia? Hoje isso é muito comum, né? Você vê um policial militar, uma criança que é lá, tira uma foto, né, cumprimenta o policial. Isso muitas vezes era colocado de forma proposital, até por vários setores. Não, o policial... primeira coisa, alguns pensavam, não, o policial ele está nesse emprego porque ele não conseguiu outra coisa na vida. E muito pelo contrário, né? Muitas pessoas foram por opção, é o meu caso, né? Eu fui por uma opção, tinha outras, mas eu escolhi ser policial militar. E ao mesmo tempo colocavam, afasta da polícia, a polícia é violenta, a polícia é agressiva. E a verdade é que a sociedade hoje, ela tem muitas dificuldades na área da segurança, mas a mínima segurança, ou a segurança que nós temos hoje, ela é proporcionada por policiais militares, policiais civis, guardas municipais, policiais federais, rodoviários federais, todos eles, policiais,
no Brasil, e cada um na sua competência, eles ajudam a segurança do nosso país. E nós não estamos ainda próximo de algo como aconteceu em outros, né, como o México, vou dar um exemplo, porque ainda existem policiais que se dedicam e dão até a vida para defender a sociedade. Eu vou muito ao campo de futebol. E meus filhos, quando eles veem a polícia militar, que geralmente é o pessoal do BAEP, que está na porta do estádio, né? A frase que eles mais falam é: papai, olha os meus amigos. Né? Eles falam que os policiais são os amigos deles. Aí eu até pergunto, gente, o que os policiais são de vocês? Aí a Gabi responde: nossos amigos. Né? E os três respondem juntos, inclusive. Aí eles vão junto, abraçam. Eu vou até pedir para o Henrique colocar uma foto com o pessoal da Polícia Militar, o pessoal do BAEP, na frente do estádio da Ponte Preta, e também com o pessoal da Rota, também, que a Gabriela tirou, inclusive, entrou na viatura. E essa foto também que vocês estão vendo aí é uma foto muito especial. Meus filhos são apaixonados pela Polícia Militar em especial, e eles gostam muito. Eles falam: pai, eu me sinto protegido quando eu estou próximo a um policial militar. Essa importância, até mesmo que isso envolve a família que existe uma orientação. Sim. Meus filhos têm 10, 5 e 3 anos. Eu sempre orientei muito os meus filhos a respeitar as autoridades constituídas por Deus. E a polícia militar, o policial militar, ele é uma autoridade constituída por Deus. Falta essa conscientização nas pessoas para respeitar mais a polícia militar? Como eu disse para você, isso mudou, eu vi uma mudança muito, eu passei por isso, né? Então eu entrei na Polícia Militar na década de 90 e a gente tinha exatamente aquele perfil que você disse, né? O militar, né, que é violento, que é agressivo, que não é inteligente, né, e que não é uma instituição respeitável. Aí, para essa transformação, que eu digo que é mais ou menos 2014, 2015, que teve uma mudança muito grande das pessoas entenderem a realidade e a importância da Polícia Militar. E com isso, né, hoje eu falo que tem menos, mas ainda tem. Existem pessoas que fomentam isso em sala de aula, existem pessoas que falam, né, abertamente, e é uma pena quando a gente vê um pai, uma mãe, né, às vezes orientando de forma errada o seu filho, porque a orientação que a gente sempre pede é que ele demonstre e passe para o filho que a Polícia Militar, ou a Guarda, ou a Polícia Civil, são pessoas que ela pode se aproximar e devem se aproximar no momento de perigo. São eles que vão ajudá-lo. Então, essa visão infelizmente ainda existe, né? Mas são setores hoje menores do que a gente tinha há uns 10 anos atrás. Vereador, e diante de tudo isso que nós estamos falando sobre a Polícia Militar, nós estamos vendo diversos casos de assalto na cidade de Campinas. Quando eu fui assaltado, eu fui até o distrito da Polícia Civil, e aí, quando eu fui fazer o meu boletim de ocorrência, eu fiz uma pergunta para a pessoa que estava montando meu boletim. Eu falei: está tendo muitos casos desse tipo? Aí a pessoa me falou: sim, está tendo muitos casos e a corporação ainda não é suficiente. O que tem nas ruas, proporcionalmente, é menos da metade do que proporcionalmente existe, por exemplo, em São Paulo. Esse efetivo, como que se soluciona essa questão de se trazer mais policiais para as ruas, de ter mais segurança para a população? Como que pode ser feito isso? Danilo, eu já vejo algo muito positivo, né? E até interessante para que as pessoas saibam. A gente passou por um governo de um determinado partido que ficou 28 anos, né, quase 3 décadas, e infelizmente eles não deram a devida importância para a segurança pública. Que é algo que não é de hoje, né, vereador? Não, isso vem há muitos anos. É algo que já está acontecendo há muitos anos, porque quando nós colocamos a culpa no que está acontecendo agora, mas na verdade é algo de 15, 20, 30 anos atrás. A gente está tendo as consequências de medidas que deveriam ser tomadas lá e não foram, e situações que foram feitas, né, e infelizmente trouxeram para se a gente for falar, essa situação de insegurança. Então, quando a gente fala sobre isso, é interessante você analisar o seguinte no que eu estou falando para você. Lá em 93, começou um grupo pequeno de presos se reunirem dentro das cadeias. Esse grupo recebeu o nome de PCC. Era um grupo muito pequeno. Infelizmente, algumas autoridades naquela época e muitos que passaram depois, não precisa fazer nada, não pode deixar, não vai acontecer nada, não, eles são pequenos, não vai. Hoje é o PCC, que está em todos os estados do Brasil, está em quase todos os países da América Latina, está na Europa e está nos Estados Unidos. Para você ver o tamanho que é o PCC, se fosse combatido lá atrás, se alguém tivesse dado a atenção que deveria, talvez não tivesse essa grande organização criminosa comandando o crime no Brasil como um todo. Quando você fala do seu celular, né, e o exemplo do celular é interessante,
porque tem uma determinada autoridade do país que já falou, mas é somente um celular. Eu senti na pele que não é somente o celular. Exatamente, é um bem seu, é o que você comprou, é algo que você às vezes está pagando. Tem pessoas que estão com o celular e elas estão pagando ainda. E você vem de uma forma descarada, né, como se fosse algo normal. Não, se levou o celular, é uma criança que pegou, é um jovem, é um morador de rua. Não interessa. O crime foi cometido. E quem tem o prejuízo é exatamente a sociedade, é o cidadão, é uma mulher, é um homem. E nesse sentido, a banalização ou a gente aceitar naturalmente um crime promove situações como essa, que até autoridades não investem ou não fazem o que deveria fazer. Nesse contexto que você está citando, é muito interessante a gente falar, Campinas é uma grande cidade. Campinas é o nível de uma grande capital de qualquer outra localidade, né, dos estados do Nordeste ou do Norte. E quando a gente fala sobre investimento em segurança pública, a notícia que nós temos é que, felizmente, nós tivemos a saída desse governo, né, desse grupo político que estava no poder durante quase 3 décadas, e hoje nós temos um novo grupo, que é liderado pelo governador Tarcísio. E também, na pasta da segurança pública, o capitão Guilherme Derrite é o secretário. Secretário de Segurança Pública. Exatamente. E o que vem sendo feito? Ele vem combatendo fortemente o crime organizado, ele vem aumentando o efetivo das polícias, e quando eu falo das polícias, são das 3 polícias que ele tem comando. É da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica. Com um grande investimento, que não é fácil fazer investimento. A Polícia Militar já passou por uma fase em que a gente tinha o mesmo efetivo, olha só você, mesmo efetivo da década de 90. Olha que absurdo, passado 30 anos, e o mesmo efetivo, ou seja, a mesma quantidade de policiais nas ruas. Exatamente, a população de São Paulo já estava já tinha pelo menos recebido quase 10 vezes mais. Exatamente, hoje são mais de 44 milhões, se eu não estou enganado, posso errar um pouco no número, mas o efetivo da polícia continuou o mesmo, né? E a Polícia Civil ainda foi pior, porque o efetivo dela reduziu mais ainda, né? Ela teve um prejuízo muito maior. E hoje tem um investimento do governo do estado no sentido de melhorar a questão do efetivo. Então nós temos policiais civis que estão estão se formando, vão vir para Campinas. Nós temos também policiais militares que também estão se formando, estão chegando até a nossa cidade, e até corrigindo, né, são 44 milhões, né, que é o número mais correto, mas desse efetivo todo, o que nos dá um pouco de alento é saber que o nosso governador e também o nosso secretário está focando, está olhando para Campinas. Então a gente teve uma reunião que ele veio há 2 semanas atrás, se eu não estou enganado, aqui em Campinas, e o próprio secretário falou que ele tem um investimento grande, um foco para Campinas nos próximos meses, e isso deve acontecer. Vai resolver? Não vai resolver. Eu vou dar um exemplo para você também. Quando você vai no centro da cidade, eu pergunto para você, você se sente seguro? Né? A gente tem segurança quando a gente está no centro da cidade? Eu sou policial militar, eu comandei o policiamento da região central durante 3 anos. E eu falo para vocês que eu não me sinto seguro. Se eu for lá às 9 horas da noite, no centro da cidade andando a glicério, eu não vou me sentir seguro. Mesmo que esteja passando viaturas, né, que estejam... a sensação não é boa. A sensação de insegurança, ela é muito grande. Ela é. E foi o que aconteceu comigo. Na verdade, o meu furto... Você sofreu, né, diretamente. O furto que eu tive foi um vacilo meu, na verdade, até. Mas isso não dá o direito da pessoa entrar dentro do meu veículo e levar meu celular. Era por volta de 10 da noite, mais ou menos, eu estava trafegando e quando aconteceu, eu dei uma diminuidinha no acelerador. Sabe quando você vai passar por um cruzamento, sim, aquela diminuidinha? Reduz. Aquela reduzida, estava com ar-condicionado há muito tempo na estrada. Quando eu entrei em Campinas, eu fui assaltado. Isso acontece com muitas pessoas, né, Major? Muitas pessoas, muitas mulheres são vítimas, né, senhoras, né, e a gente percebe que o marginal, ele é covarde. O marginal, ele vai atuar sempre em maior número, no momento de distração sua, ele vai usar os subterfúgios piores que existem para tentar, né, levar um objeto seu. E eu falo para você que está em casa, né, às vezes eu tenho minhas brigas aí com um povo que pensa com pensamento de esquerda, porque quer passar a mão na cabeça do bandido, quer humanizar o crime, quer naturalizar situações criminosas. Não existe isso.
Se nós fizermos isso, você como cidadão vai sofrer. As consequências do crime é a sociedade que sofre. Então não tem o que fazer para amenizar uma situação criminosa. Tem que ter sim leis que sejam duras, leis que respeitem exatamente a sociedade, não o contrário. Infelizmente no Brasil, até por outras questões de legislação, hoje estão sendo muito benéficas para o marginal. Major, falando sobre covardia, acabamos de falar que aquele marginal ele é covarde. Uma covardia que tem acontecido muito em todo o Brasil, também em todo o mundo, é a questão de violência nas escolas. O estado de São Paulo tem sido palco de algumas situações bem tristes e delicadas. Queria falar um pouquinho sobre esse assunto, inclusive Campinas tem um projeto do Major falando sobre essa pauta. Eu queria que o Major compartilhasse um pouco disso com a gente. Infelizmente no ano passado, exatamente no começo do ano passado, a gente teve pelo menos 3 fatos que chamaram a atenção. Um aqui em Montemor, depois tivemos no sul do país, tivemos em São Paulo, onde tragédias aconteceram, né? Até numa escola no sul do país, né, foi vítima de um atentado gravíssimo. E aqui em Campinas, até por iniciativa do Paulo Gaspar, né, e também minha, né, fizemos a proposição de uma lei onde a gente poderia fazer a capacitação e o treinamento de todos da comunidade escolar. Isso envolve professores, alunos, funcionários, né, os pais e principalmente as instituições policiais, seja a Polícia Militar ou seja a Guarda Municipal. Graças a Deus esse projeto passou, né, nós tivemos aí a felicidade de receber, né, a sanção do prefeito, existe também um decreto. Hoje a Secretaria de Segurança do município ela tem trabalhado nesse sentido, juntamente com a Guarda Municipal, fazendo também da mesma forma, né, uma parceria em conjunto com a educação. Então, esse projeto existe, né, está sendo colocado em prática, e a gente espera, é esse o objetivo, que se acontecer um fato, a gente possa minimizar os danos que ele pode causar. Mas, principalmente, o objetivo inicial é evitar, é tentar reconhecer, é tentar identificar situações de perigo que possam existir. Então, às vezes, um jovem, né, um menino, uma menina, está com um comportamento diferente, está numa situação que não é normal, uma pessoa treinada, ela consegue observar e consegue ajudar as autoridades a tomar algumas providências, que são as providências que são as mais tranquilas possíveis. É chamar o familiar, conversar com a criança, se for necessário passar por um tratamento, ter um acompanhamento. Então é nesse sentido. E aqui em Campinas, pelo menos, a gente teve essa onda, diminuiu, né, um pouco, mas em outros lugares ainda existe, mas a gente espera que Campinas possa passar por essa fase, a gente possa minimizar, né, esses graves resultados, né, que é a morte de uma criança ou de um professor. Isso traumatiza, né, toda a comunidade escolar, não somente daquela escola, mas da cidade como um todo. O vereador Major Jaime, algumas escolas privadas existe já essa questão do segurança particular. Nas escolas públicas, eu tenho visto muitas viaturas da Polícia Militar literalmente fazendo um plantão, principalmente na entrada e na saída dos alunos. Não sei se são em todas as escolas municipais e estaduais, mas eu tenho visto em algumas escolas. Isso inibe a questão da violência, e no caso das escolas isso ajuda, ajuda bastante. Quando a gente fala dessa relação polícia e comunidade escolar, isso é importante, porque tem a ronda escolar, que é da Polícia Militar, que é responsável pelo policiamento nas escolas estaduais. E você tem a ronda de guardas municipais, que são responsáveis pelas escolas municipais. E a gente vê que o critério que é usado é exatamente no sentido de você colocar policiais e guardas que fiquem fixos nesses locais e nessas regiões, para ganhar exatamente o que a gente chama, né, de confiança, e ter uma relação de confiança entre esse policial e a comunidade. Então, isso é muito eficiente. Muitas vezes, fatos que acontecem dentro da escola, a diretora ou o coordenador nem liga o 90, ele liga direto no celular do policial ou do guarda municipal, que vai até o local e já toma as providências e faz muita ação preventiva. Antes de acontecer um fato, um menino está rondando, vou dar um exemplo, né? Um menino está rondando uma escola. Chama atenção ali, às vezes, do porteiro, às vezes de uma pessoa que está
nesse momento já aciona já a Polícia Militar ou a Guarda Municipal, ele vai lá, faz a verificação, observa exatamente o que está acontecendo, e isso tem evitado muito. Obviamente que não tem uma solução simples, e eu digo para todos que medidas ainda devem ser tomadas. As câmeras hoje, elas ajudam e acabam inibindo, em certa maneira, algumas ações, porque as pessoas veem que tem um certo controle, mas são várias medidas que devem ser tomadas do ponto de vista de segurança. E a segurança, mais uma vez, a segurança não é algo simplesmente único das instituições policiais. A segurança a gente tem que pensar que todos nós podemos colaborar. Então, dentro da sala de aula, o professor pode colaborar, o aluno também pode, né, a direção fazendo uma gestão ali focada também em algumas ações de segurança. Então, é algo mais complexo e que em Campinas, pelo que a gente tem percebido, algumas dessas ações estão sendo tomadas, né, mas tem muito mais coisa ainda para caminhar ainda nesse futuro. Vereador, 4 anos de mandato, está se encerrando aí em 2024. Esse é o primeiro mandato. Primeiro mandato. O vereador foi candidato a deputado estadual. Isso. Na última eleição, em 2018. 18. Teve quantos votos em Campinas? 20. Em Campinas eu acho que no foi total, em torno total. de... No total, em Campinas foi 9 e no total do estado de São Paulo, 27.800. 27.800 pessoas confiaram o voto ao Major Jaime. Exatamente. Durante esses 4 anos de mandato, depois veio candidato a vereador em 2020, com quantos votos eleitos? Em 2020, 2.600. 2.600 pessoas na cidade de Campinas deram voto de confiança ao Major Jaime. Isso. Os principais projetos, moções, projeto de lei que foram levados para a Câmara Municipal no seu mandato, vereador? Tá. É legal essa pergunta, né? Porque o tempo passou muito rápido, né? Voa, né? É impressionante porque a gente começou num momento difícil da sociedade, a gente estava exatamente na pandemia, então em 2020, né, fazendo campanha, mas durante a pandemia. E que não podia fazer campanha direito, né? Exatamente, não, a gente basicamente fez ali o que era possível fazer, né? Muito diferente do que a gente tem o hábito de fazer campanha. E nesse momento, assumir também foi algo também muito estranho, porque a gente assumiu com o gabinete fechado, né? O dia da entrega, o dia da posse, era 1 a 1 que a gente ia receber o diploma, foi algo assim, não podia ir familiar, foi algo assim chato. Diferente, né? E que marcou de alguma maneira. E passou muito rápido, né? Tudo que aconteceu passou muito rápido. Hoje a gente já está indo para o cumprimento do 4º ano, indo também para uma situação, né, que tem uma eleição mais à frente, mas os projetos que nós tivemos foram projetos que nós focamos. Por incrível que pareça, até algo que eu gostaria de relatar e deixar aqui. Muita gente olha, Major Jaime, pô, mas da onde, né? Major do Exército, Major da PM, né? E alguns já sabem, né? Major da PM. E quando tem isso, as pessoas falam, não, mas você só fala de segurança. Não, muito pelo contrário, eu tô na segurança, né? Meu coração é segurança pública, minha formação, né? Mas impressionante como a gente passou pela pandemia, então veio muitas demandas de saúde e ao mesmo tempo muitas demandas de educação. E eu falo hoje que demandas de educação e saúde tomam mais pauta do que a segurança. A segurança é um foco nosso, a gente tem, com certeza... Tem essa pauta consolidada dentro do mandato. Com certeza, eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública dentro da Câmara Municipal. A gente tem reunião com todos os órgãos de segurança. Aqui em Campinas é uma cidade que tem uma integração muito boa de todas as forças, mas é interessante que a saúde acaba entrando bastante nisso. Então, alguns projetos são na área da saúde, na área da educação. Um projeto que eu gostaria até de falar e aproveitar essa oportunidade, que pega essas duas áreas, tanto a educação quanto a saúde. Eu fui apresentado no ano passado por um grupo de médicos das consequências dos males que o AVC pode causar para uma pessoa e para a família. Então eu comecei a me envolver nisso, a gente fez, na verdade, uma série de reuniões da prefeitura para que a gente pudesse ter um trabalho coordenado aqui em Campinas de todos os grandes hospitais, então Ouro Verde, do Mário Gatti, da PUC e da Unicamp. Conversando, a gente continua ainda nessa conversa, para que esse atendimento à vítima de AVC seja o mais rápido possível. Existe uma janela,
né, de basicamente 4 horas e meia, onde você consegue, através de um medicamento, através de alguns cuidados, Amenizar os danos. amenizar e fazer com que essa pessoa tenha mais qualidade de vida. Se de repente isso não acontecer, pode ter consequências graves, né? E isso pode mudar e transformar a vida da família, porque vai ter um paciente que às vezes não está acamado, vai ter ali paralisia e umas consequências muito danosas e muito ruins. E quando foi apresentado a isso, e eu fico muito feliz das pessoas terem confiança de trazer esse projeto, a gente levou até a prefeitura para a gente poder, né, começar a desenvolver esse trabalho. Com o prefeito Dário. Exatamente, com o prefeito Dário. E foi muito legal, porque o AVC, infelizmente, é uma das mortes, das causas, né, que mais tem no país e está aumentando. Mas existem medidas que a gente pode fazer para minimizar. Uma delas, que eu falei que junta as duas, é a gente ensinar as crianças. É um programa parecido com, para quem conhece e vai se lembrar do ProERD, né, o ProERD é um policial que vai lá, fala sobre algumas questões ligadas ao uso de entorpecente, os danos que isso causa, fala da prevenção, fala como você dizer não, né, a essa situação de drogas, e faz de uma forma muito lúdica, de uma forma muito tranquila para as crianças. A ideia é a mesma coisa, fazer a apresentação dos problemas que o AVC pode causar, das consequências, das medidas que você pode tomar antes, né, para evitar, e de uma forma também muito lúdica. Então a ideia é levar esse conceito para a escola e os alunos poderem desenvolver isso na casa deles. E a gente já tem relatos de outras cidades que já tem esse programa, de um relato que eu até passo aqui, de um netinho, né, que estava em casa, que tinha passado por esse treinamento, e ele viu o vô, né, passando por esse momento, e ele percebeu que estava com sintomas, ele ligou, né, no 190, conseguiu fazer o contato, que ligou para o 193, e depois, com as características do que ele falou, dos sintomas, as pessoas conseguiram identificar que ele estava tendo AVC. Então, prontamente foi o socorro, conseguiu, né, fazer ali o atendimento e conseguiu salvar, né, esse senhor. E isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa. Aconteceu comigo. Meu pai, infelizmente, ele foi vítima do AVC. A vítima não sabia. E não deu o prazo, esse prazo, nós não conseguimos ter esse prazo esse prazo que a medicina isso, fala, que né, tem. dessas 4 horas. Exatamente. 4 horas, infelizmente, nós não conseguimos atender meu pai a tempo e meu pai veio a falecer em virtude de um AVC. Acho que não tinha nenhum conhecimento ali, né, do que seria. Isso foi em 2012. E eu fico muito feliz, vereador. Quando você está falando sobre isso, eu fico muito feliz de saber, porque como eu vivenciei isso na minha casa, eu entendo. Que muitas pessoas possam ser benéficas com esse projeto para ajudar a ter mais qualidade de vida e salvar muitas outras pessoas. Danilo, é impressionante. Ribeirão e Fortaleza já têm esses programas, né? São, hoje, dentro do Brasil, são 2 cidades que têm a redução do quadro de AVC, do número de pessoas cometidas com AVC, mas é todo um trabalho, tanto da rede pública, rede privada, tanto dos médicos, quanto das escolas, quanto da comunidade, trazendo uma série de conhecimentos, fazendo com que as pessoas, através do conhecimento e da consciência, elas possam melhorar a sua qualidade de vida, né? Então, até aproveito, se você me permitir, Danilo, tem coisas básicas, né? Você praticar atividade esportiva, você, se possível, né, evitar alguns vícios como o tabaco, como o álcool, procurar o seu médico, ter exames regulares, você ter um acompanhamento, se por acaso surgir alguma coisa. Existem vários fatores que você pode trabalhar para evitar que chegue num quadro como esse. Então, eu espero que Campinas, né, a partir dessa discussão que a gente está desenvolvendo, a partir de 2023, que a gente consiga colocar Campinas entre essas cidades, como Ribeirão e Fortaleza, na redução dos casos de AVC. Inclusive, nós estamos para quase todo o interior de São Paulo, a TV Cultura Paulista, 90 municípios, e que esses projetos também possam ser levados aos outros municípios, né, Major? A gente está aberto, o nosso gabinete aqui. Né? Aproveita para falar o arroba do Major Jaime, site, telefone. Eu vou falar arroba Major Jaime 190. Né? Então coloca Major Jaime 190, você vai ter lá tem tanto o Face quanto o Instagram, né? Você pode entrar em contato com a gente também, através da Câmara Municipal, Gabinete 8. Também estamos à disposição. Pode entrar no site da Câmara e você já vai ter acesso lá ao nosso gabinete. Qualquer vereador ou pessoa de outra cidade, outro estado.
Muito bom. Vereador, nosso tempo está quase encerrando, mas Sim. antes eu gostaria de falar de um ato que está acontecendo hoje, inclusive, na Câmara Municipal, que é o título de cidadão emérito para Jair Messias Bolsonaro. Queria que o vereador Exatamente. falasse um pouco sobre esse projeto, essa votação. Nesse momento está acontecendo agora o programa, está começando já a votação na Câmara Municipal, enquanto nós estamos gravando o programa no período da tarde, hoje à noite, que vai ser feito essa votação. Fala um pouquinho disso para a gente, vereador. Pô, é um projeto que já causa polêmica, né? Por conta do nome da pessoa que está sendo homenageada. Mas quando a gente para analisar, ele é um presidente da República, um ex-presidente da República, ele é nascido no distrito de Glicério, mas foi registrado aqui na cidade de Campinas, então ele teve o registro dele lá, quando você olha a identidade dele, né, vai olhar o RG, está escrito lá, naturalidade, cidade de Campinas. Ao mesmo tempo, ele teve uma trajetória aqui na cidade, através da SpaceX, onde ele pôde estudar aqui, né, na escola preparatória de cadetes do Exército. Ao mesmo tempo, ele tem familiares aqui na cidade, pessoas, né, que são do convívio dele familiar. Ele gosta muito de Campinas, eu já tive essa oportunidade de poder confirmar isso, né? Então ele tem um apreço pela nossa cidade. E ele é uma pessoa, assim como foi Campos Salles, daqui de Campinas, que foi presidente, e outras pessoas notórias. Outras personalidades. Outras personalidades, Carlos Gomes, né, que pôde ir para o mundo. Ele é uma grande personalidade, ele move pessoas, né? Ele tem argumentos. Tem pessoas que não gostam dele e talvez não gostem exatamente pelo que ele representa, mas ele é uma pessoa que tem feito uma transformação no nosso Brasil, principalmente no sentido de abrir a nossa consciência, né? Principalmente depois de 2014, 2015, onde ele se colocou como um futuro candidato. Muitas coisas aconteceram no Brasil, principalmente ligado à consciência política, onde o brasileiro que não gostava de política passou a se interessar mais pela política. Aqueles que não tinham um posicionamento e não conseguiam entender o que era direita, o que era esquerda, o que é centro, né? O que cada um pensa, porque esses dois grupos têm visão de mundo diferente, às vezes completamente diferente. As pessoas começaram a ter mais entendimento, começaram a entender o que é exatamente a política e como ela acontece. Então, por vários méritos, como presidente, né, de tantas coisas que ele fez e deixou de positivo para o nosso país, eu não tenho dúvida nenhuma que esse título é merecido. Eu tenho dezenas de pessoas que já fizeram contato com a gente, falando da importância de dedicar esse título ao nosso presidente. A votação vai ser uma votação acirrada. A gente tem dentro da Câmara a representação de todas as fatias, né, da sociedade. Então tem pessoas lá que pensam exatamente o contrário, que apoiam o governo atual, né, e querem, de todas as maneiras, legais e ilegais, né, e de maneiras até que são agressivas, querem derrubar esse nosso projeto. Mas é a votação de um título para uma pessoa que é meritória e que tem, na verdade, um trabalho dedicado ao nosso país, ao nosso estado de São Paulo e também à cidade de Campinas. Vai ser aberto à população? Vai ser aberto, né? As pessoas podem comparecer, né, na Roberto Mange, onde é a entrada do plenário. Por volta das 18 horas deve ser liberado, um pouquinho antes, a entrada. Deve ter bastante gente, né? Pelo que a gente está verificando, tem muita gente de ambos os lados, né? Tanto de direita quanto de esquerda. Quem é a favor, quem não é a favor. É contra. Né? Mas eu tenho muita tranquilidade, porque a Polícia Militar vai estar presente, a Guarda Municipal também vai estar presente, o Corpo de Segurança da Câmara também vai estar presente. Eu peço, né, como eu já falei para algumas pessoas, eu peço que as pessoas tenham muita tranquilidade, né, tenham muito respeito, sejam educadas, né? Ali a gente tem um debate de ideias, as pessoas podem divergir, às vezes de um entendimento de alguma questão, mas não precisa ser agressivo, você não precisa xingar, não precisa ofender. A gente pode, sim, discutir e cada um, através do seu argumento, tentar convencer o outro, se for necessário ou não, do seu ponto de vista. Eu espero que seja tranquilo e que a gente passe essa votação e depois da votação que a gente possa receber o nosso presidente aqui em Campinas e fazer a entrega desse título para ele, que se a gente for ver, né, de todas as cidades, eu até falei isso numa reportagem, de todas as cidades do Brasil, aqui ele tem mais característica, né? No seu Rio de Janeiro, que foi a cidade que ele abraçou, né, como cidade dele, mas que ele tem
mais condições de receber e mais importância é a cidade de Campinas, que é onde está a naturalidade dele. E na vinda do presidente Jair Bolsonaro para Campinas para receber o título, já fique aberto para que ele esteja aqui com a gente também no Visão do Futuro. Verdade. Para a gente bater um papo, falar sobre a história dele na nossa cidade. Ele vindo aqui em Campinas, não tenha dúvida, vamos falar com ele, com a equipe dele, para que ele venha aqui, né, e fale com você aqui, né, e vai ser muito, muito especial. Muito bom. Major Jaime, só as redes sociais novamente, nosso tempo está chegando ao fim e nós precisamos, próximo bloco daqui a pouquinho, o Bruno Zucchi com a gente aqui, falando sobre esporte, também tem o Paulo Gaspar daqui a pouquinho. Suas redes sociais. Vamos lá. Major Jaime 190. E você já tem contato com a gente, vê um pouquinho da nossa vida lá. Muito bem, obrigado pela presença, Major Jaime, obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. Obrigado por você que está conectado com a gente. Daqui a pouquinho, o vereador Paulo Gaspar com a gente aqui falando sobre urbanismo em nossa cidade de Campinas. Muito bem, você que está ligado aqui no Danilo Palma, hoje eu vim aqui para trazer a informação sobre Louçuca e Bom Gosto, mas antes eu quero falar para você da Louçuca. Se você quer comprar Louçuca, os telefones vão aparecer aí já para você entrar em contato comigo. Nós temos aqui o adoçante à base de Stevia. Todo mundo conhece um produto natural que é a Stevia Plus da Louçuca. Tem uma linha enorme aqui de biscoitos, de rosquinhas, gelatinas, pudim, leite condensado da Louçuca. Gente, você nem imagina como é gostoso, tá bom? E eu quero falar também dos produtos da Bom Gosto. Bom Gosto que você pode usar aí no seu churrasco, no seu dia a dia, no seu almoço. Não tem nada igual. Uma farofa, realmente uma farofa caseira, tá bom? E falar também dos produtos do Empório da Fabi. Tá bom? É produtos caseiros, gente, feito com carinho pela própria Fabiana, tá bom? Mas eu quero deixar aqui os meus dados aqui para você falar comigo através do telefone, você falar através das minhas redes sociais que tá aparecendo aqui, ó, @CarlosRSoaresOficial. Olha que negócio bonito. @CarlosRSoaresOficial. Você vai falar comigo, ou então você pode acessar ali através do QR Code que está aí na sua tela. Você tem todas essas informações para me achar, me encontrar, e eu vou até você com o maior prazer para a gente bater aquele papo e mostrar toda essa linha aqui, ó, maravilhosa de produtos Bom Gosto, produtos da Louçuca e o Empório da Fabi. Toda quarta-feira às 18 horas, podcast Danilo Palma, aqui na tela da TV Cultura Paulista. Entrevista e muito bate-papo, ligados à cidadania, educação, inclusão e empreendedorismo. No comando do empresário, radialista e apresentador Danilo Palma. Não se esqueça, toda quarta-feira às 18 horas, aqui na TV Cultura Paulista. Podcast Danilo Palma. Oferecimento: Academia Grace Barra e Louçuca. Não se esqueça, toda quarta-feira às 18 horas, aqui na TV Cultura Paulista. Olá pessoal, sou o vereador Eduardo Magog, estou aqui com meu grande amigo, pastor Zidane. Prazer todo meu, vereador, estamos juntos aqui nesse propósito maravilhoso. Eu gostaria que o senhor pudesse anunciar, por gentileza. É isso aí, nós queremos convidar você para participar da primeira edição da Festa do Distrito de Nova Aparecida. É um projeto que foi instituído por uma lei municipal e no dia 23, no sábado, teremos o quê? A Marcha para Jesus. Muita música, muito louvor, muita dança, um tempo incrível, um tempo sensacional. Venha com a tua família. Dia 23 de março, nós vamos ter essas atrações aqui, ó. Cassiane, Victim, Thales Roberto, Eli Soares. Ô, glória! Muitas outras grandes atrações. Então venha, traga a tua família, traga o teu filho, traga o teu cachorro. Venha com todo mundo para um tempo especial a partir das 13 horas. Mas chegue cedo, venha pegar o seu lugar. E qual que é a praça? Da Integração na Vila Padre Anchieta. Então, dia 23, a gente aguarda você. Vem marchar para Jesus.
Estamos de volta com o segundo bloco aqui do Visão de Futuro pela TV Cultura Paulista. Eu sou o Danilo Palma e quero convidar você para já acessar as minhas redes sociais, @DaniloPalmaSP, e também o meu site, que é www.danilopalma.com.br. No primeiro bloco, com o Major Jaime, falando sobre segurança pública, também sobre o evento que está acontecendo hoje na Câmara Municipal de Campinas. E agora, no segundo bloco, Paulo Gaspar. Boa noite, Danilo. É uma honra estar aqui com vocês e os telespectadores da TV Cultura. Muito bom. Vereador, durante esse período de mandato, nós estamos terminando 4 anos de mandatos. Esse é o seu primeiro mandato, né, vereador? Perfeito. E nesses 4 anos, quais foram assim, os principais projetos trazidos para a cidade de Campinas? Você é um vereador do Partido do Novo, sempre foi do Partido Novo. Sempre. E como que foi esses 4 anos de mandato, vereador? Bom, existem as pautas que a gente chama de cláusulas pétreas do partido. O partido é um partido liberal, ele é ideológico, defendemos ideias, temos um projeto de Brasil. Então a gente sempre vai na linha da liberdade, da menor intervenção do Estado na vida do cidadão, na desburocratização, no uso austero dos recursos públicos. Então vai muito nessa linha da economia e da liberdade de expressão do cidadão e a liberdade econômica. E aí tem as pautas minhas como arquiteto, urbanista, que eu foco bastante nas questões urbanísticas da cidade. Tem muitos outros projetos, foram mais de 100 aí que a gente protocolou, também mais de 20 comissões que a gente participou. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Legislação Urbana para rediscutir toda a legislação urbanística da cidade. Então são muitos projetos aí e a gente conseguiu aprovar aí uns 20% desses projetos, que são muitos. Vereador, quando nós falamos, vamos começar a falar exatamente sobre esse tema, que é a questão da sua profissão, você como urbanista, e quais são os principais projetos que foram aplicados na Câmara Municipal para a cidade de Campinas? Bom, as questões urbanísticas, elas são prerrogativa do prefeito, do Poder Executivo, não do Legislativo. Então, existe uma dificuldade de eu, como vereador, aprová-las, né? Então, alguns, o prefeito, o Executivo acabou adotando como se fosse dele, e outras para poder passar, né? Porque é uma prerrogativa do Poder Executivo. Existe uma questão jurídica aí que poderia ser discutida. Eu já participei do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano aí, e existe muitas essas rixas, né, dos dois poderes aí, da competência, né? E poderia ser até judicializado, mas esse nunca foi meu objetivo. Então, eu sempre levei os projetos, aqueles que o prefeito pautou, ele aprovou, e outros que ele não pautou, eu estou lá protocolando e pressionando no sentido de que chega uma hora, ele vai acabar pautando esses projetos. Então, por exemplo, o ex-Coab, que é o Empreendimentos de Habitação de Interesse Social, que foram aprovados há 2 anos atrás, que é um projeto fantástico, que está dando uma revolução aí na questão da habitação de interesse social. Tive uma participação intensa ali, a gente melhorou muito, o projeto estava indo muito ruim para a Câmara, a gente conseguiu dar um upgrade lá bem legal, e só não foi 100% porque questões políticas é complicado, né? Você envolve muitas secretarias, é muito debate, muitos pontos de vista diferentes, mas os 90% passou. E agora, recentemente, o Poder Executivo vai mandar uma outra revisão dessa lei, que vai melhorar muito mais. Isso vai proporcionar a gente diminuir o déficit habitacional hoje, que é em torno de 23 mil cidadãos. Quando nós falamos da área habitacional, nós também não podemos esquecer de um tema muito importante na cidade de Campinas, que tem impactado não somente a cidade de Campinas, mas todo o nosso Brasil, que é a questão de pessoas que estão nesse momento vivendo nas ruas, em situação de moradores de rua. Existem projetos vindo do seu mandato para dentro da Câmara Municipal que fala sobre essa pauta, vereador? Sim, a gente fez uma comissão de população em situação de rua, eu fui o presidente dessa comissão e ainda está em andamento, estamos fazendo uma diligência aí amanhã, inclusive na Cracolândia em São Paulo, o Major Jaime ali junto conosco nessa frente, e a população de rua é um problema mundial, não é um problema de Campinas, né, e de todas as grandes cidades. A gente discutiu amplamente com todas as secretarias envolvidas, todos os atores envolvidos, ONGs, a sociedade civil, a academia, as secretarias, etc. E é um problema multidisciplinar, multissetorial, que todos têm que estar envolvidos nisso aí. E é uma questão de gestão acima de tudo. Dentro desse panorama completo que a gente fez, claro, existe toda uma estrutura em Campinas, que já existe, mas precisa ser melhorada e ampliada. Está um pouco sucateada a estrutura, e tem alguns pontos que nunca foram trabalhados como habitação. Então eu tenho um projeto que chama Moradia Primeiro,
que inclusive agora veio a ser protocolado pelo governo federal, e o governo estadual está começando a implantar também na cidade de São Paulo, que é você dar a oportunidade de um teto, o direito de morar. Você não vai dar a propriedade, você vai dar o direito de morar por um tempo para essa pessoa adquirir a autonomia dela. Então tem aí, eu falo levianamente aí, de cada 10 que estão na rua, 9 você não vai conseguir tirar. Esses já estão numa situação crônica de uso de crack e outros, e não vai sair. E você tem 1 em cada 10 que quer sair, que quer uma segunda oportunidade, que ainda não chegou numa fase crônica. Então, esses precisam de uma habitação, um local de morar, porque você vai dar um emprego para o cara vai estar na rua. Como é que ele vai tomar banho e trocar de roupa? Quer dizer, eu estou dando um exemplo mínimo aí. Então, a habitação em Campinas não está sendo pensada, esse projeto começa a pensar nisso, para tirar quem está na rua. E o outro que eu tenho de locação social, que também é implantado pelo estadual e federal, e aqui não começou ainda, que é para evitar que mais pessoas vão para a rua. Então, tem muita gente em situação econômica difícil, que vai acabar indo para a rua e vai acabar se tornando vítima das drogas e do álcool. Dentro do Partido Novo, quais são as principais políticas públicas de implantação voltada para as pessoas com deficiência e também para os idosos? Nós sabemos que o Partido Novo ele tem essa cara da modernidade, do novo realmente, de trazer uma imagem de uma política nova, mas voltado para a área dos idosos e também das pessoas com deficiência. Quais são as principais políticas públicas que hoje, não somente em Campinas, mas nós estamos falando aqui para 90 cidades do nosso interior, que o partido tem feito dentro desse processo na conjuntura política do Estado de São Paulo? Sim, a principal questão é gestão pública, né, gestão eficiente, porque essas minorias, elas estão marginalizadas e não são bem atendidas, porque não existe gestão pública eficiente. Então, os recursos acabam sendo escassos e é a última ponta que vai ser atendida ali, né? Então, toda essa revolução na parte econômica que a gente propõe, com gestão eficiente, aí a gente tem exemplos como o nosso governador de Minas, Romeu Zema, que está no 2º mandato, e também o nosso prefeito lá de Joinville, com mais de 90% de aprovação, é gestão eficiente. Pra você ter ideia, o Zema foi eleito com 70%, reeleito com 70% de votos em primeiro turno, e teve voto, inclusive, dos petistas, que tiveram maioria no Estado. Então, assim, a gente transcende essa polarização de direita e esquerda, porque foca em gestão, foca em eficiência. Quando a economia começa a funcionar, a questão social funciona junto. A questão social não funciona porque não existe recursos. Então, uma coisa está atrelada à outra. Então, defendemos, sim, a pauta das minorias, mas principalmente que exista recursos para atender esses programas. Na cidade de Campinas, hoje você é o único vereador eleito. Do Novo. Na região de Campinas, como que é a força do partido? Aqui nós temos 4 vereadores no estado de São Paulo. O partido é novo, começou em 2015. A primeira eleição que a gente participou foi em 2020, municipal em Campinas. E a gente espera aí que esse ano a gente possa conseguir ir muito além de uma cadeira. E Novo traz candidato a prefeito na cidade de Campinas, como é que vai ser? Traremos um baita candidato, vice, prefeito e prefeito, figuras renomadas, conhecidas, e a gente vai arrebentar, vamos surpreender com certeza. Ô Paulo, uma coisa que eu mesmo tenho visto andando pela região, não somente pela cidade de Campinas, mas de um modo geral, é a questão da limpeza urbana, a quantidade de sujeira, que não acaba não sendo culpa somente da administração pública, porque quem sujou são as pessoas que estão sujando as ruas, né? A questão de limpeza urbana. Hoje, você como vereador, existe algum projeto ligado a essa pauta, Paulo Gaspar? Infelizmente, a gente tentou abrir uma comissão de estudos para ir a fundo, né, da mesma forma que a gente fez com a população de rua. A limpeza urbana é crítica, inclusive está relacionada com a população de rua, porque sofre vandalismo, principalmente na região central, a questão das lixeiras que são derrubadas, etc. A gente precisa ter equipes volantes para atender com emergência, porque a gente sabe que o sistema de limpeza é complexo, é grande, é engessado, e a gente tem que ter alternativas que sejam de atendimento rápido para a população. Infelizmente, a gente não conseguiu abrir a comissão, não teve apoio do governo para conseguir abrir, e a gente tem focado em indicações e requerimentos para pedir números e dados disso, né? Mas é uma questão bem complexa. A gente sabe que transporte e lixo é um problema crônico no Brasil inteiro. Infelizmente, se a gente não estiver lá na cadeira do prefeito, a gente não vai conseguir mexer nesse problema aí sério da cidade. Objetivos aí para 2024? 2024 eu venho para a reeleição.
É pré-candidato a vereador? Pré-candidato. E a gente Ouvi falar que poderia ser candidato a prefeito. Gostaria muito, mas por questões estratégicas a gente está terminando o processo seletivo de prefeito, então a gente não sabia até que ponto ia ter, não ia ter, e também não tínhamos conhecimento da chapa de vereadores, como é que ia ser. Então, na incerteza, a gente resolveu que eu iria para a reeleição para garantir a cadeira que a gente já tem e abrir frente para os outros que vão vir junto com a chapa, mas aí com o reforço agora dos nossos candidatos a prefeito, a expectativa aumentou muito e a gente espera chegar a 3 cadeiras na Câmara Municipal. Durante uma época se suspeitou aí do Alexis, que ele foi deputado federal inclusive, que ele viria como candidato a prefeito novo em Campinas, mas isso consolida, não consolida? Não, o Alexis já desistiu, ele vai ter um ano aí sabático para ele e para depois voltar talvez como deputado. Tinha toda uma indefinição em relação ao diretório nacional do partido, questão de verbas, se ia usar dinheiro público, aquelas coisas todas. E, devido a essa indefinição, ele preferiu deixar para a próxima. E a gente achava que nem ia ter o candidato a prefeito, mas graças a Deus a coisa engrenou. Tivemos uma reforma estatutária agora que foi aprovada inclusive ontem a nível nacional e a gente vai ter o uso do recurso do dinheiro público sim na campanha. O Novo usa, então, o dinheiro do fundão, do famoso fundão? Até hoje nunca usou um centavo. Mas para essa eleição vai usar? A partir dessa eleição nós fizemos essa mudança estatutária para começar a usar. Claro que... Isso não perde um pouco aquela essência do Novo, vereador? Que é onde as pessoas sempre acreditavam que seria um partido que seria mais neutro, que não utilizaria? O Novo continua sendo contra o uso do fundo e lutaremos para que sejam extintos. Certo. Só que, infelizmente, o recurso privado, que é o que a gente defende, não foi autorizado, né? Então, só tem o fundo. Hoje você tem os maiores partidos aí usando 800, 700 milhões e o Novo 0. Então, nós vamos ter uma cota de 40 milhões, parece, a nível de Brasil, que é bem menor do que os demais, mas já começa a ajudar. Porque a questão é simples, os inimigos estão com o fuzil R-15 na mão, nós estamos com estilingue. Então, essa é a questão básica. Para a gente lutar para acabar com isso, a gente precisa estar lá dentro. E para a gente sobreviver, sem recurso, a gente não vai conseguir sobreviver. Foi por isso que o Novo encolheu e agora a gente vai, se Deus quiser, esse ano bater o recorde histórico de filiados no Brasil. Eu estive no meu podcast, inclusive aqui na TV Cultura, com o Tom Proenço. O Tom, que é de Jaguariúna, vereador para Jaguariúna, e tem falado muito sobre esse projeto novo do Novo. Projeto novo do Novo. Esse projeto, ele engloba todo o estado de São Paulo, ele é nível Brasil. Fala um pouco pra gente, Major. Paulo Gaspar. O Major está aqui no estúdio. No próximo bloco vamos ter o Major aqui no estúdio. Estou chamando o Major já. O Major somos parceiros em muitos projetos, muitas frentes, então assim, é uma honra estar sempre junto com ele aí nas pautas da direita, né? O Novo, apesar de ser um partido liberal, é um partido de direita. E esse projeto de Brasil que você citou, que o Tom está encampando lá em Jaguariúna, essa pegada principalmente de gestão e eficiência, né? E para isso a gente precisa das ideias liberais. Infelizmente nós não temos essa cultura nem no cidadão comum e nem nos políticos, né? Então a gente tem políticas corporativistas, políticas burocráticas, a velha política trabalhando com clientelismo, com fisiologismo. Então tudo isso torna o custo Brasil assim, nós trabalhamos metade do ano só para pagar imposto, né? Então essa que é o principal objetivo do Novo, reduzir essa carga tributária para metade do que ela é hoje, para que sobre mais dinheiro para a gente investir no cidadão. Muito bem. Algum projeto em específico que é da relevância ao nosso programa, vereador? Olha, eu estou esperançoso que uma coisa histórica aconteça em Campinas, que desde o início do mandato a gente está trabalhando para criar uma associação de entidades do setor privado para pensar políticas de longo prazo para Campinas, que isso nunca existiu em Campinas e lá em Curitiba, que é um exemplo que a gente cita muito, já aconteceu há 60 anos. Então, foi assim, não dá mais para esperar do poder público, vamos fazer por iniciativa própria. Tivemos muitos entraves, muitas resistências dos próprios cidadãos, das próprias entidades, e aí agora tivemos a grata notícia do secretário Marcelo Corutini assumindo a Secretaria de Planejamento e comprou essa pauta. Então, estamos em tratativas aí para iniciar esse planejamento de longo prazo para Campinas como política pública. Então, eu estou muito esperançoso aí de que a gente plantou uma semente que a gente vai colher lá na frente. Obrigado, Paulo Gaspar. Muito obrigado, vereador, por estar aqui com a gente. E daqui a pouco, no próximo bloco,
Bruno Zurk com a gente, com o esporte local, toda a região de Campinas. É notícia no Visão de Futuro, aqui pela TV Cultura Paulista, convidando você para acessar as minhas redes sociais, @DaniloPalmaSP, e também o meu site, que é o www.danilopalma.com.br. Daqui a pouco eu volto e tem esportes no último bloco. Muito bem, você que está ligado aqui no Danilo Palma, hoje eu vim aqui para trazer a informação sobre Louçuca e Bom Gosto, mas antes eu quero falar para você da Louçuca. Se você quer comprar Louçuca, os telefones vão aparecer aí já para você entrar em contato comigo. Nós temos aqui o adoçante à base de Stevia. Todo mundo conhece um produto natural que é a Stevia Plus da Louçuca. Tem uma linha enorme aqui de biscoitos, de rosquinhas, gelatinas, pudim, leite condensado da Louçuca. Gente, você nem imagina como é gostoso, tá bom? E eu quero falar também dos produtos da Bom Gosto. Bom Gosto que você pode usar aí no seu churrasco, no seu dia a dia, no seu almoço. Não tem nada igual. Uma farofa, realmente uma farofa caseira, tá bom? E falar também dos produtos do Empório da Fabi. Tá bom? É produtos caseiros, gente, feito com carinho pela própria Fabiana, tá bom? Mas eu quero deixar aqui os meus dados aqui para você falar comigo através do telefone, você falar através das minhas redes sociais que tá aparecendo aqui, ó, @CarlosRSoaresOficial. Olha que negócio bonito. @CarlosRSoaresOficial. Você vai falar comigo. Ou então você pode acessar ali através do QR Code que está aí na sua tela. Você tem todas essas informações para me achar, me encontrar, e eu vou até você com o maior prazer para a gente bater aquele papo e mostrar toda essa linha aqui, ó, maravilhosa de produtos Bom Gosto, produtos da Louçuca e o Empório da Fabi. Toda quarta-feira às 18 horas, podcast Danilo Palma, aqui na tela da TV Cultura Paulista. Entrevista e muito bate-papo, ligados à cidadania, educação, inclusão e empreendedorismo. No comando do empresário, radialista e apresentador Danilo Palma. Não se esqueça, toda quarta-feira às 18 horas, aqui na TV Cultura Paulista. Podcast Danilo Palma. Oferecimento: Academia Grace Barra e Louçuca. Não se esqueça, toda quarta-feira às 18 horas, aqui na TV Cultura Paulista. Olá pessoal, sou o vereador Eduardo Magog, estou aqui com meu grande amigo, pastor Zidane. Prazer todo meu, vereador. Estamos juntos aqui nesse propósito maravilhoso. Eu gostaria que o senhor pudesse anunciar, por gentileza. É isso aí, nós queremos convidar você para participar da primeira edição da Festa do Distrito de Nova Aparecida. É um projeto que foi instituído por uma lei municipal e no dia 23, no sábado, teremos o quê? A Marcha para Jesus. Muita música, muito louvor, muita dança, um tempo incrível, um tempo sensacional. Venha com a tua família. Dia 23 de março, nós vamos ter essas atrações aqui, ó. Cassiane, Victim, Thales Roberto, Eli Soares. Ô, glória! Muitas outras grandes atrações. Então venha, traga a tua família, traga o teu filho, traga o teu cachorro. Venha com todo mundo para um tempo especial a partir das 13 horas. Mas chegue cedo, venha pegar o seu lugar. E qual que é a praça? Da Integração na Vila Padre Anchieta. Então, dia 23, a gente aguarda você. Vem marchar para Jesus. Estamos de volta, programa Visão de Futuro, aqui pela TV Cultura Paulista. Agora é hora de esportes, comigo aqui, Bruno Zurk. Como é que está, Bruno? Boa noite, Danilo, tudo bem? Boa noite você ligadinho na TV Cultura Paulista. Hoje é quarta-feira, Danilo, quarta-feira é dia de futebol aqui na TV Cultura. Nós tivemos aí um dia tumultuado. Campinas parou para falar sobre um assunto que é a saída do Léo Naldi da Ponte Preta, mas depois vamos falar disso, tem mais coisa antes. Vamos falar disso. Primeiro vamos falar do Corinthians, Danilo.
Corinthians começou o ano não tão bem. O Campeonato Paulista ganhou a última Temos rodada. o Corinthians na tela aqui? Vamos pôr o Corinthians. O Corinthians ganhou a última rodada, não tá bem, trocou de presidente e tá fora do mata-mata do Campeonato Paulista. Tá desclassificado. Tá Não vai ser classificado. Não vai. O campeonato que foi feito, elaborado para os times grandes da capital, esse ano ficou fora das quartas de final. E o interior tá mandando bem, né? O interior tá mandando super Bragantino, bem. Ponte Preta, Inter de Limeira. o Inter. Inter de Limeira. Ao contrário do Corinthians, Danilo, tem o Santos, que me surpreendeu. O Santos que foi rebaixado no último ano do Campeonato Brasileiro. Tem imagem na tela do Santos. Mas da tela o Santos perdeu Contra o Bragantino, inclusive. contra o Bragantino. Perdeu do Bragantino, porém está classificado, renovou todo o elenco. O técnico Fábio Carilli está fazendo um ótimo trabalho lá e vai para o mata-mata das quartas de final. Tem chance o Santos ainda. O Santos já está classificado. Tem São Paulo também, Bruno? O São Paulo está lá na luta com o Palmeiras, jogado domingo, empatou 1-1 no Morumbis. No Morumbis empatou 1-1 São Paulo e Palmeiras. Foi um jogo bem encerrado. Teve uma briga ali nos bastidores. O que aconteceu ali, Bruno? O pessoal tá reclamando que o Abel Braga, que é um ótimo técnico, é um dos melhores. Para mim, é o melhor hoje no Brasil. Falam que ele reclama demais, Danilo, que ele fala demais, que ele apita o jogo. Mas teve machucado, teve um jogador que se machucou ali, não teve? Machucado, o juiz também foi mal, o juiz foi mal nesse jogo. Mas assim, o São Paulo pode não classificar, tá brigando ainda para classificar as quartas de final. Joga a última rodada, tem chance de classificar, claro, mas tudo pode acontecer, né, Danilo? E teve Guarani também nessa rodada, Brunão? O Bugrão de Campinas aqui, de Campinas, o Bugrão não tá bem, Danilo, tá lutando para não ser rebaixado, vai lutar a última rodada, tá em último do grupo, com 7 pontos. Pode, claro, o técnico do Guarani, ele é um salvador, ele saiu da Chapecoense, salvou a Chapecoense. Esse ano a missão dele é salvar o Guarani, mas tá lutando aí para não cair para a série. Tá difícil. Tá difícil. Contrapartida aqui também de Campinas. A nossa macaca querida. A macaca querida, a Ponte Preta, que tá fazendo um campeonato maravilhoso, Danilo. O campeonato tá ganhando, tá classificada, quase classificada, tá num grupo muito difícil. O empate leva a classificação da Ponte Preta ou é somente a vitória que faz a Ponte Preta ser classificada, Bruno? O empate, ela classifica. Se ela perder, ela vai lutar por saldo de gols, né? Com Água Santa, que é um time também muito bom. É um grupo forte. Guarani de Campinas, Água Santa e Palmeiras. Então, um grupo forte, a Ponte Preta tem que empatar para classificar, mas a Ponte Preta vem, pelo destaque do começo do ano, Danilo, a Ponte Preta tem tendo uns desfalques aí. Teve perda hoje, inclusive, Teve perda. A terceira perda da Ponte Preta no meio de campo. É o terceiro volante que sai esse ano. Saiu Matheus Jesus no último ano. Depois saiu agora Felipinho recentemente. Felipinho foi para o Atlético Paranaense. Felipe Amaral, que estava fazendo um ótimo campeonato, foi para o América. Nós temos aqui a imagem de quem está saindo da Ponte Preta. Põe pra gente, Fabi. E agora acabou de sair notícia. Nossos parceiros do futebol interior também. Um abraço à galera do futebol interior que está sempre junto com a gente. Bruno, às vezes eu estou no estádio assistindo o jogo, na verdade, eu estou em todos os jogos da Ponte Preta. E aí eu entro pelo YouTube para assistir, ouvir, na verdade, né? Porque é mais o áudio e a galera no estúdio, a transmissão do futebol interior, que é uma transmissão excelente e exemplar. O futebol interior é referência aqui no interior, na cidade de Campinas e toda a região. E aqui a notícia. E saiu a notícia, olha lá, ó. Bateu o martelo, Danilo. Bateu o martelo. O Vitória... 3 milhões de reais por Leonaldi. Exatamente, 3 milhões. O volante de 22 anos, fez ótimas campanhas na Ponte Preta. Veio do Taubaté, foi para a Ponte Preta na categoria de base e foi vendido por 3 milhões para o Vitória da Bahia. Tem mais foto também do Leonaldi também. É o Leonaldi aqui com a camisa da macaca. Ele foi um destaque, estava tomando conta ali do meio de campo. O Palmeiras já estava olhando ele, Danilo. Já estava de olho. Já estava de olho, ele já ia sair para algum outro time. O Vitória veio e levou da macaca. Temos a tabela do Campeonato Paulista, ô Brunão? Vamos falar da Série A? Série A, a tabela está aqui para a gente ver que está bem apertadinho. O grupo A, o Santos já está classificado e a Portuguesa. Os dois vão se enfrentar nas quartas de final. O grupo B? O grupo B, o Palmeiras, que está a Ponte Preta aqui brigando. O Palmeiras já está classificado em primeiro geral. E temos aqui a Ponte Preta, que ainda vai lutar na última rodada. E o Água Santa por um empate. A Água Santa empatou, está classificado. Está classificado. Grupo C, No seu Red Bull também está classificado, junto com a Inter de Limeira, que vai brigar ali também na última rodada. E no grupo D? O grupo D é o grupo mais apertado, Danilo. Tem o São Paulo, que está com 19 pontos, o Novo Horizontino com 19 e o São Bernardo com 18. Eles vão brigar a última rodada.
Na Algum última desses rodada. 3 aqui vão ficar de fora. E tem a tela da última rodada, Brunão? E o legal a gente destacar ainda, Danilo, o rebaixamento, que é o Guarani que está brigando Guarani com tá 7 quase. pontos. Corinthians O Corinthians já salvou do rebaixamento. tá salvo. E vai lutar aqui, ó. Ituano Ituano e e Santo Santo André. Um desses 3 cai para a Série A2 do campeonato que vem. A próxima rodada. Próxima rodada, a última rodada antes das quartas de final, vai ser disputada, vão ser jogos incríveis, né? Então o Santos enfrenta a Inter de Limeira, o Água Santa do Corinthians, aqui é um jogo importante para o grupo da Ponte Preta. Aqui o Novo Horizontino, São Paulo e Ituano também é importante. O Palmeiras já está classificado, está sossegado. A Ponte Preta joga fora com o Santander lutando por um empate. O Mirassol joga com o São Bernardo, que os dois ali estão lutando, o São Bernardo lutando para não cair. E o Bugrão enfrenta Contra o o Red Bragantino. Bull. Vai ser difícil pro Guarani, hein? Aqui da nossa Bragança Vai Paulista. ser difícil pro Guarani. Vai ser Olha, difícil. estamos chegando ao final do programa Visão de Futuro. Bruno, obrigado. Obrigado, Danilo. Obrigado por você ligadinho na Cultura Paulista. Quarta-feira temos mais falar de futebol das quartas de final do campeonato. E vem também a Série A2 também para você. Obrigado pela tua companhia, obrigado pela tua parceria. Quarta-feira a gente está de volta.